Bom, então, continuando essa segunda parte do sistema respiratório, é, vamos começar aqui por respiração boca a boca. O ar expirado pelo executante, aquele que vai fazer a operação boca a boca em alguém desacordado, por exemplo, ele é bom em O2 e em índice O2 também. Muita gente pensa que, como o ar está sendo expirado, ele já não é bom para a pessoa que está recebendo. Mas normalmente nós temos ali 20, 21, 22% de oxigênio. A gente inspira esse ar e exala ele com ainda 15% de oxigênio, que ainda é 3 vezes mais do que a parcela de oxigênio que a pessoa que vai receber a respiração boca a boca precisa. E ele tem uma vantagem adicional, que ele tem um pouco mais de CO2. O CO2 ele excita o mecanismo inspiratório e faz a pessoa ter um reflexo maior de voltar a respirar, né? Reanimação cardiorrespiratória é um conjunto de manobras destinadas a garantir a oxigenação do paciente quando a circulação do sangue do mesmo está deficiente ou parada. O coração pode estar parado, está fibrilado e ele não está respirando mais, né? Sem oxigenação, os tecidos param de funcionar, podendo ter sequelas graves e até a morte em após 4 minutos. Os procedimentos básicos são: para a respiração, você vai desobstruir as vias aéreas com cautela, afrouxe as roupas ao redor do pescoço, peito, cintura. Às vezes pode colocar dobrada alguma coisa atrás do pescoço, né? Que tem que virar um pouco ali a cabeça um pouco para trás. Verificar se tem obstruções, né? Conforme a figura ali. E inicia a respiração de socorro. Use o seu ritmo, o ritmo que você estiver respirando, como base. Inspire normalmente e expire dentro da boca do paciente. Então você pode ver ali que você segura lá na nuca, feche o nariz para o ar não sair pelo nariz, né? Para chegar até o pulmão da pessoa. Procedimentos básicos para massagem cardíaca: você coloca a vítima deitada de costas sobre uma superfície dura em decúbito dorsal. Suas mãos você vai colocar sobrepostas na metade inferior do externo, com os braços estendidos. Vou usar aqui o modelo. Então você vai colocar as mãos assim sobre o externo e daí vai aplicar a massagem, né? A caixa torácica ela é flexível. Então a ideia é que você comprima a caixa torácica até uns 5 centímetros e você vai comprimir dessa forma o coração contra a coluna vertebral e vai massagear dessa forma o coração e vai fazer com que ele tenha um efeito líquido de bombeamento sanguíneo, né? Inicie a manobra com 30 compressões cardíacas, depois faça 2 respirações e repita o processo 5 vezes. Troque o executor após isso, porque isso é uma manobra bastante cansativa para quem está fazendo ali. Essa manobra de reanimação cardiorrespiratória deve continuar até que o ritmo cardíaco respiratório se restabeleça ou até que o socorro chegue. Então você pode manter uma pessoa viva até que o socorro chegue, né? Então é sempre bom saber dessas coisas. Pressão parcial, então o ar tem 21% de oxigênio, 79% aproximadamente de nitrogênio, 21% de 760 milímetros de mercúrio, que seria a pressão ali ao nível do mar, daria 160 milímetros de Hg de pressão parcial de O2 e 600 milímetros de Hg de pressão parcial de nitrogênio, né?
A lei de Henry, concentração de gás dissolvido, pressão vezes o coeficiente de solubilidade. Então eu tenho coeficientes de difusão relativos para o O2, 1, nitrogênio 0,53, hélio 0,95, CO2 20,3 e o CO 0,81. Aqui a membrana respiratória, só para você ter uma ideia da eficiência, ela tem 70 metros quadrados. Imagine se você pegar toda a superfície dos alvéolos e conseguir esticar isso numa superfície só, você vai pegar uma sala de 7 por 10 metros. Essa é a superfície que o pulmão tem para troca de ar, oxigênio e CO2, com o resto do corpo. A área da hemácia é 140 micrômetros quadrados e o diâmetro de 8 micrômetros. Né? O hematócrito médio de 50%, vamos fazer as contas aí. Volume de sangue pulmonar, 140 ml a cada instante ali, banhando o pulmão. Em 1 milímetro cúbico de sangue há 5 milhões de hemácias. Né? 5 bilhões por ml. Então, área respiratória aproximada de 70 metros quadrados para 60 a 140 ml de sangue a cada instante, em capilares de 8 micrômetros de diâmetro ou até menores. É bom lembrar que um capilar pode ser menor do que o diâmetro de uma hemácia. A hemácia passa dobrada pela maioria deles, né? A difusão é dessa maneira muito eficiente. Né? Cada alvéolo tem mais de uma dezena de capilares encostados em sua parede. Aqui um esquemático, um alvéolo com o capilar passando. Do lado eu tenho o CO2 entrando, o CO2 entrando para o alvéolo e o O2 saindo do alvéolo para o sangue, que é a hemoglobina. Né? Então a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina carregando ali com falta de oxigênio. O monóxido de carbono se combina com a hemoglobina com avidez 230 vezes maior do que o oxigênio. Tá? E uma pressão de 0,7 milímetros de mercúrio já pode ser letal. Por isso que é tão perigoso aquele negócio que vocês veem em filme do cara se matando ou sendo, por exemplo, assassinado com um gás resultante da combustão de um motor de carro. Né? Aqui a superfície de um capilar, para vocês terem ideia aqui, 500 micrômetros, superfície do pulmão. Sinal de pressão por tempo normal da respiração é isso. A gente inspira, a gente chega lá num nível limiar de pressão, esse limiar de pressão não é ultrapassado. Existe uma pausa em que o sistema se acomoda e depois existe a expiração. Então aqui eu tenho a fração de oxigênio inspirado, FiO2, 21% do ar. CMV, aqui algumas letras muito importantes para a tecnologia respiratória. Né? CMV é ventilação mandatória contínua. Então aqui a gente tem, por exemplo, CMV. Eu estou mandando lá um sinal contínuo de ventilação para a pessoa. Né? Normalmente, a respiração normal é isso. Eu tenho uma pressão um pouco acima da normal e depois um pouco abaixo. Quando a pressão dentro lá do alvéolo é menor do que fora, então o ar entra. Quando é maior, o ar sai, existe a expiração. Então a pressão é positiva e negativa em relação ao meio externo. Aqui o CMV é só pressão positiva, né? O PIP é o pressão inspiratória, pico de pressão inspiratória. E o PIP com 2 Es, isso aqui é uma sigla muito importante, é pressão positiva no final da expiração.
Então vamos ver onde que tem aqui, ó. Por exemplo, esse PIP aqui, ó, eu tenho um nível de pressão que é positivo. No final da expiração, eu tenho um nível de pressão acima, que o pulmão fica constantemente submetido. Isso serve para aumentar a eficiência da troca gasosa. Daí tem um limite de pressão, aqui o LP, por exemplo, esse é o limite de pressão, né? Então ele limita a pressão aqui no mandatório contínuo, né? Ventilação mandatória intermitente, IMV. Então intermitente às vezes sim, às vezes não. Então você pode perceber aqui, ó, aqui o paciente está respirando, né? Nesse gráfico aqui, ó, o paciente está respirando normalmente, de repente a máquina cicla por ele. Então inspira e expira e deixa ele respirar normalmente. Depois é o paciente, né? E de repente volta, cicla por ele e assim continua. Aqui é a ventilação mandatória intermitente mais a pressão expiratória no final da expiração. Então existe aí um grampeamento do nível médio da pressão, né? E aqui pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? Que é o CPAP. Então eu tenho esse nível de pressão positivo aqui contínuo. Então vou, em cima dessa pressão eu faço a inspiração, expiração, inspiração, expiração. E aqui é a ventilação forçada, parte inspiração com pausa, né? Eu tenho então esse período aqui que é a minha pausa. Né? Em espirometria, então a espirometria fala das capacidades e todas essas volumes, né? Então, em média, as mulheres têm uma capacidade de 25% menor. Volume minuto respiratório, quantidade de ar novo no pulmão em 1 minuto. Então eu respiro ali meio litro a cada vez, respiro 12 vezes por minuto, eu tenho 6 litros por minuto. Espaço morto são as fossas nasais, as vias respiratórias, faringe, traqueia, brônquios, tudo aquilo que não está lá com o ar com a função de ser trocado. Né? Então é espaço morto, é onde fica o ar, mas ele não tem troca. No adulto jovem dá 150 mililitros, né? E vai aumentando com a idade. Ventilação alveolar é o volume minuto respiratório menos o volume minuto de espaço morto. Então dá 4,2 litros por minuto. Aqui respiração, ventilação em altitude. Né? Então, dá uma olhada nesse gráfico aqui. O que eu tenho aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho a altitude. Então, 3.000 metros, 6.000 metros, 7, 8, 9.000 metros. Aqui existe um limiar, né, importante e tal. E assim. Mais ou menos aqui eu tenho a parte mais alta da Terra, que é o Everest. Né? E você vê, o Everest está acima do limite, que é esse aqui, entre a consciência e a inconsciência. Tá? Acima dessa altitude, a pressão é insuficiente para nos manter vivos. Então, claro que a gente sabe que alguns atletas sobem o Everest sem respirar o oxigênio. É uma das coisas que eles gostam de fazer. Né? Algumas pessoas gostam de fazer, bater recorde e tal, mas vocês devem saber que quase nunca a pessoa sai dessa sem sequelas. Né? E as sequelas podem ser até bastante graves. Tem aí as histórias das primeiras pessoas que fizeram isso, elas chegaram vivas, mas depois tiveram sérios problemas, no mínimo neurológicos, né? Depois algumas chegaram a morrer, mesmo chegando vivas na volta.
Então eu tenho aqui saturação arterial de O2, que é esse cor aqui, né? Eu tenho essa linha marrom e preta, eu tenho que a pressão barométrica e a pressão de oxigênio. Claro que uma acompanha a outra, né? A pressão parcial de oxigênio vai acompanhar a pressão do ar, né? Então uma é uma fração da outra. A pressão de CO2 alveolar, essa azul aqui, né? A temperatura, então eu tenho uma temperatura aqui, ó, esse aqui é o nível de 0 graus, então a temperatura acima de 3.600, 3.700 já é negativa, né? Tudo isso em relação aqui. Aqui eu tenho as várias pressão atmosférica, pressão parcial de oxigênio e CO2, né? Nos alvéolos e no ar. Então vocês podem acompanhar por aqui. Isso é mais ou menos o que acontece, né? Esse aqui, nível 6.200, 6.250, é um nível de consciência. Acima disso, não é possível mais respirar com segurança, né? É o nível de vida. Então, os seres humanos vivem abaixo dessa altitude. Os volumes correntes, volume de ar que entra e sai dos pulmões, né, a cada ciclo normal, que é meio litro. Volume reserva inspiratório é aquele volume extra de ar que pode ser inspirado acima do volume corrente. Quando você força a inspiração, você consegue respirar até 3 litros a mais. Inspirar, né? Volume respiratório expiratório, volume residual expiratório, quantidade de ar que pode ser expirada abaixo do volume contínuo. Então, você respira normalmente, pede para você tirar todo o ar. Você consegue jogar mais 1,1 litro de ar. E existe o volume residual, que é um volume que permanece no pulmão, mesmo após uma expiração forçada, e essa quantidade de ar só sai do pulmão quando a pessoa morre, e às vezes nem é assim, né? É comum o relato de um cadáver dar seu suspiro várias horas, último suspiro, né, várias horas depois de morto. Capacidades são combinações de volume. Então, capacidade inspiratória é o volume corrente mais volume residual inspiratório, 3,5 litros. Volume residual funcional, volume residual expiratório mais volume corrente, né, 2,3 litros. Capacidade vital, que é aquela que você tem para funcionar, né, volume residual inspiratório mais corrente mais residual expiratório. Então você pode colocar e tirar do seu pulmão quase 5 litros de ar, 4,6 litros de ar. É o máximo volume de troca de ar que existe. E volume pulmonar total, que é 5,8, que é essa capacidade vital, mais o volume residual, que a gente falou lá, que está sempre nos pulmões. Volume de ar nos lóbulos respiratórios, bronquíolos terminais, tá? Eu tenho ali 350 ml, que é ali no final do espaço morto, né? Difusão entre bronquíolos terminais e alvéolos. Isso aqui é uma coisa interessante, né? No nível dos bronquíolos terminais, a soma das áreas transversais, porque o ar entra pela traqueia e ela é menor do que um polegar, né, o diâmetro. E aquilo vai aumentando em vários, os tubinhos vão ficando mais finos, mas vão aumentando de quantidade. Se você somar essas áreas transversais, essa área vai ficar tão grande que a velocidade de difusão do ar vai ser maior que a velocidade do fluxo de ar. Então isso é importante. Lá no final, as trocas, o ar entra e sai do alvéolo não por um vento de fluxo, ele entra e sai por pura difusão. Ventiladores artificiais. Então existe aqui o famoso pulmão de aço.
Ó, isso aqui, houve uma época em que eu tinha grandes salas com vários pulmões de aço. O pulmão de aço, o cara era jogado aqui dentro, aqui existia uma parte de borracha que pegava aqui no pescoço, e na câmara interna você retirava o ar, fazia um vácuo relativo. Então, se lá o seu corpo estava submetido a uma atmosfera de menor pressão, o ar entraria em você. Se você aumenta a pressão lá, o ar sai de você. Então, o nível da sua boca aqui ficaria na pressão atmosférica, e essa câmera aqui ela ficaria alterando a pressão para cima e para baixo da pressão atmosférica. Esse era o pulmão de aço. Fez muito sucesso antigamente aí. Os respiradores artificiais, eles podem ser controlados, quer dizer, aqueles que controlam, aqueles que assistem, que só auxiliam. Eles são capazes de detectar a sua vontade, a sua atitude respiratória, se você quer inspirar ou expirar. Se você tem força para fazer isso sozinho ou não. Se não tiver, ele entra controlando ou mandando na sua respiração. Ele pode ser por pressão positiva, que é a maioria, ou por pressão negativa, que é esse pulmão de aço que eu acabei aqui de explicar, né? A ciclagem dele pode ser ciclagem por tempo, por exemplo. Você vai fazer 2 segundos expirando e 3 segundos expirando, com ou sem tempo de pausa. Pode ser por volume, por exemplo. Você joga meio litro e daí para e espera o meio litro sair. Joga meio litro, para. Pode ser por pressão. Você cicla até uma determinada pressão, acima e abaixo, e espera-se que o ar entre e saia do seu pulmão. E daí pode ser também por fluxo. Esse é muito pouco usual, mas você mede o fluxo de ar que entra e o fluxo de ar que sai. Né? E dá para você fazer isso de diversas maneiras. Acho que eu esqueci a água aqui. Claro que isso aqui sempre vai ser utilizado quando você tem qualquer tipo de insuficiência respiratória. Isso aqui é um ventilador artificial, foi feito completamente em acrílico. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz de iniciação científica, numa época que nem se usava o termo iniciação científica. O meu trabalho, eu ainda era aluno da engenharia, então foi feito esse equipamento. Ele existe até hoje ali na universidade. Então era um equipamento que foi feito para ter fácil manuseio, portabilidade, fácil visualização, porque você podia olhar rapidamente por dentro, ver se tinha alguma coisa suja ou, né? E para ter segurança. Então ele tem que ter uma fonte de ar, ele tem que ter lá um fluxômetro, um umidificador, que é uma coisa que o ar passa e ele é umidificado por um efeito de passagem, né, de ar por orifícios. Daí ele tinha aqui em paralelo uma coisa que a gente chamava de borbulhador. Então a pressão subia, e quando a pressão subia na altura de... Isso aqui era cheio de água. Quando a pressão subia maior do que a altura dessa coluna d'água, o ar vazava pela coluna d'água, vazava para fora e mantinha fixa essa pressão. Aqui então um desumidificador, a entrada para o paciente, e aqui uma válvula que foi construída de resina acrílica e cobre, aço doce, tudo isso aqui foi enrolado, as bobinas, né? Foi projetado tudo aqui, porque naquela época era difícil da gente ter
esse tipo de implementos, né? Vocês vão ver aí, se eu conseguir fazer uma entrevista aí com o pessoal que projetou um ventilador moderno para essa era de Covid, vocês vão ver que isso já existe bem mais para comprar, e o mundo passou por um perrengue aí que ficou difícil de comprar essas coisas. Tivemos que desenvolver lá um ventilador com material, só com material de fácil acesso, que você encontra facilmente, né? Esse aqui é o Forrest Bird, inventor do respirador médico Bird, que é esse cara aqui, né? É uma coisa assim genial. Eu consertei vários desse. Ele é ciclado. A ciclagem dele depende de força magnética de um ímã colocado numa membrana de borracha. É uma coisa assim absolutamente genial. Ainda existe nos hospitais isso. Tá? Aqui ele sendo condecorado por vários presidentes dos Estados Unidos, ele ficou muito famoso. Então ele foi um piloto altamente qualificado da Segunda Guerra Mundial, de aviões, né, jatos, helicópteros. E num bombardeiro alemão danificado que estava sendo levado para estudo no UFL, capturaram um bombardeiro, né? Ele notou um circuito regulador de pressão da respiração, né? Naquela época era sabido que os pilotos alemães eles tinham condições de voar mais alto e descer em grandes mergulhos, e ninguém sabia como eles faziam isso, porque, como eu mostrei lá no gráfico, depois de uma determinada altura você apaga por falta de oxigenação, né? E eles tinham lá um regulador de pressão, de respiração, né? Então ele descobriu isso, levou para casa, estudou, melhorou e criou um produto que hoje é usado na aviação militar. Também criou este ventilador, né? Ficou famoso por isso. Ele estudou medicina, os problemas de respiração durante voo, inventou muitos respiradores e ventiladores eficientes. Esse Bird aqui, isso aqui é um modelo novo, mas é o primeiro de 67. Ele sempre foi verdinho assim. É a marca registrada dele. Alguns ventiladores modernos, né? Então hoje eles são computadorizados, muitos núcleos de microprocessadores, tela por toque, eles faz lá 1 milhão de coisas, né? Tem muitos tipos de terapia ventilatória que eles fornecem. Aqui algumas técnicas de determinação de fluxo de ar, porque é interessante, se a gente consegue medir o fluxo do ar, integrando isso a gente sabe volume e sabe todo o resto, né? Então eu posso passar isso através de turbinas. Então, conforme uma hélice dentro de uma turbina gira, eu sou capaz de saber qual é o fluxo de ar ou de qualquer coisa que esteja passando ali. Tá? Por elementos térmicos, por exemplo, você tem lá você tem um elemento térmico, um termistor aquecido. Quanto mais o ar passa, mais esfria ele. Eu sou capaz de medir essa resistência dele dentro de uma ponte, por exemplo, resistiva, e sou capaz de medir o fluxo através desse mecanismo. Eu posso usar ultrassom, por exemplo, por tempo de voo, ultrassom vindo a favor e contra o fluxo. Um vai ser acelerado, o outro vai ser retardado, né, o tempo de chegada. Então, existe um caminhando de A para B e outro de B para A, né? Se você faz essa diferença aqui de velocidades, você é capaz de calcular a velocidade aqui do fluxo. E a respiração em profundidade, né? Eu já comentei isso no começo. A pressão aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade. 1 litro de ar na superfície é comprimido para meio nos 10 metros. Para
250 a 30 metros, e a 70 metros ele vai estar só 1/8 de líquido, né? Em mergulhos mais profundos do que 50 metros, por exemplo, 50 metros é um mergulho já considerado difícil. Você vai a 50 metros, quase nunca você pode subir direto, você tem que parar uma ou duas vezes para fazer equalização, senão o nitrogênio, por exemplo, que ficou dissolvido no seu tecido, porque nessa profundidade ele se dissolve aqui na pressão atmosférica, não tem problema nenhum, o nitrogênio não causa nada. Mas quando você respira ar comum em alta profundidade, o nitrogênio perfunde no seu tecido, então você tem que parar em determinadas profundidades e ficar respirando ali para dar tempo do nitrogênio sair. Senão você tem o nitrogênio ele se expande em gás dentro do tecido e isso causa um problemão, né? A doença do mergulho. Você ficar muito tempo lá embaixo também, existe a narcose lá, que é o embriagamento, uma espécie, você fica bêbado pelo nitrogênio, né, difundido. Então aqui não tem problema nenhum, mas respirando ar em alta profundidade tem problema. Então por isso eles trocam, por exemplo, nitrogênio por hélio, tá? Porque o hélio não causa nada. Ele, além de não causar o efeito de embriaguez, ele sai muito rapidamente na volta do mergulho, né? Ele perfunde e sai dos tecidos rapidamente por pura respiração. E aquele mergulho com scuba, né, que é o Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, que é, né, uma descoberta lá daquele francês que eu já falei, que inventou o regulador de respiração. Aquele tubo, aquele negócio, aquele regulador que a gente põe na boca, todo o segredo dele está naquela parte arredondada que é o regulador. Aquela parte arredondada ela consegue medir a pressão que a água está fora e consegue fazer com que o ar entre para o mergulhador na mesma pressão que aquele ponto está, né? Não sei se deu para entender. Ele regula, ele faz o ar entrar no pulmão do mergulhador na mesma pressão em que da profundidade que aquele regulador está, né? Por isso que é muito perigoso você de ponta cabeça você respirar, porque o seu pulmão vai receber uma pressão maior do que deveria, se o seu pulmão está acima da profundidade do seu regulador. E bom, era isso que eu tinha aí para passar para vocês. E se der tudo certo, vai ter um pessoal aí falando também sobre manufatura de ventiladores artificiais, né? Então, até a próxima aula e estudem e continuem se cuidando.